diante desse momento que nós experimentamos aqui, da vontade de só ficar quietinho na presença do Senhor. Obrigado, Jesus. Vou falar uma palavra bastante rápida aqui, dentro daquilo que estamos compartilhando. Queria que vocês abrissem em Atos, capítulo 8. Vamos ler um texto um pouquinho maior aqui, Atos 8, a partir do versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado, de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o Evangelho. Filipe está aqui em Samaria, em função da perseguição. A igreja se espalhou, e Filipe, um daqueles 7, vai para Samaria, está pregando, e Deus está usando ele poderosamente. Diz que as multidões atendiam. Eu li esse texto, acho que hoje pela manhã, né? O que Filipe ouvia, eles ouviam e viam o que Filipe fazia, e isso levou eles à conversão, até esse homem Simão, que era um mágico, um falso, um enganador. E dá a entender que ele se converteu, ele foi batizado. Mas quando os apóstolos chegaram, Pedro e João, para orar para que os discípulos lá em Samaria
fossem batizados no Espírito Santo, isso impactou ele tremendamente. Me chama a atenção que impactou os milagres, expelir demônios, mas ele não pediu aquilo. Mas quando ele vê que, pela imposição de mãos de Pedro e João, as pessoas recebiam o Espírito Santo, e certamente acontecia coisas poderosas ali, que não estão descritas aqui, ele quis aquilo. E ele estava acostumado a negociar as coisas na base do dinheiro. Então, ele quis o poder. Ele era chamado de o grande poder. E ele agora, certamente, estava pensando, agora eu posso de novo ser mais poderoso ainda. E ele oferece dinheiro para Pedro e João. Que furada, né? Fazer uma coisa dessa. Imediatamente, Pedro repreende ele severamente. E diz, o teu dinheiro seja contigo para perdição. Tu está pensando que com dinheiro tu vai comprar o dom de Deus? Ele diz para ele se arrepender, para ele orar. E não nessa versão, mas na outra diz assim, talvez te seja perdoado o intento do coração. Ele nem garante que Deus ia perdoar ele, porque ele estava no nível daquele de praticamente blasfemar contra o Espírito Santo. Eu acho que Pedro entendeu isso. Não vou me comprometer, te arrepende, pede perdão, talvez Deus te perdoe. E aí ele se apavora, pede que eles orem por ele e dá a entender que Pedro e João nem oram por ele. E seguem fazendo o que tem que fazer. Mas o que eu quero destacar nessa história é que Pedro diz assim, cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Obviamente que não se alcança por dinheiro, Deus está pouco preocupado com dinheiro, tesouros, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas se não é por dinheiro, o contexto, o que se consegue depreender, que o poder de Deus pode ser alcançado de alguma maneira, que obviamente não é pelo dinheiro. A presença, o batismo no Espírito Santo, os dons, eles podem ser alcançados de alguma maneira correta. E ele vai dizer, por que ele não tem sorte, não tem parte nesse ministério? Porque o coração dele não é reto. Ele está em amargura, em maldade. Ele mostrou as raízes de Simão. Mas como é que nós podemos alcançar isso de Deus da maneira correta? Nós não alcançamos o poder pelo poder, não queremos agora fazer um show com o poder de Deus, isso é trágico. Usar as coisas do Senhor para o nosso próprio proveito. E a gente sabe de pessoas que, infelizmente, se perderam nessa caminhada, homens, mulheres usados por Deus. Mas nós não queremos isso, amém? Nós queremos o que é de Deus, mas para usar bem, para glorificar o nome do Senhor, para que a compaixão do Senhor se manifeste pelas pessoas. Então, eu quero destacar algumas coisas que são importantes para nós alcançarmos esse poder de Deus, esses dons, tudo aquilo que é do Senhor nessa área. Primeiro texto que eu quero ler com vocês, o segundo texto está lá em João 7, 37 a 39, quando Jesus fala no dia da grande festa, né? João 7, 37 e 39. Ele diz, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, Jesus aqui já está anunciando o derramar do Espírito Santo. Mas ele demonstra aqui, ele nos aponta que nós recebemos algo porque nós também precisamos ter sede. Nós temos que desejar as coisas de Deus. Vocês lembram? Às vezes Jesus ia curar alguém e estava óbvio qual era o problema da pessoa, e ele disse assim, o que tu quer que eu te faça? Jesus quer que nós manifestemos fé. Eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero ser curado,
eu quero ser limpo da lepra, eu quero ter meus olhos restaurados. Tem que demonstrar sede para as coisas de Deus. Nós não podemos ser passivos, ficar esperando em berço esplêndido, até que tudo caia na nossa mão. O Senhor nos pergunta: o que tu queres? Tu tens sede? Vem a mim e beba. Então, a primeira coisa, nós precisamos ter sede das coisas do Senhor, e aqui especificamente ter sede dos dons do poder do Espírito Santo. Segunda coisa, os dons são dados para aqueles que procuram. 3 vezes Paulo cita, não vou ler os textos, mas estão em 1 Coríntios 12, 31, 1 Coríntios 14, 1 e 1 Coríntios 14, 39. Procurai com zelo os melhores dons. Quem já perdeu alguma coisa? Quem perdeu alguma coisa esta semana? Todo mundo já perdeu alguma coisa. Deixou em algum lugar. Deixaram uma chave aí, né? Não era para falar aquilo, tá? Na chave. Não vou nem dizer que bolso de quem estava. O pessoal que me deu carona, tem me dado carona, não vou dizer. Perdeu. Está sendo gravado? Senhor, não deixe minha esposa ouvir eu falar. Mas ela é muito distraída para algumas coisas. Então, ela chega em casa... não é como eu te salvei agora, não é contigo. Então, ela chega em casa, larga a bolsa, chave, celular e tal, e depois, cadê o negócio? E é assim, eu já aprendi, esse ano vou fazer 30 anos de casado, que é assim, então eu já fiz essa entrega. Então, eu já aprendi, e ela é assim, não adianta. Deus pode transformar? Pode, mas não é uma questão de má intenção, é a característica dela. Desligado com essas coisas. Então, eu já aprendi, eu que sempre fui ligado com as coisas, ligadíssimo, então eu já fico imaginando, onde é que ela deixou, ela entrou aqui, fez aqui, ela deve ter levado lá para o quarto. Então, normalmente, eu acho. Então, às vezes, a gente perde coisas e fica... Agora, quando eu perco, é terrível de achar, porque eu sempre tenho os lugares certos para deixar. E se não estão naqueles lugares, é porque a perda foi terrível. Uma vez, contei para o William, acho, esses dias, meu filho Daniel, pequenininho, andava muito no meu colo, nós tínhamos um grupo na casa e estávamos trabalhando com a catequese, então tinha um grupo que estava mais adiantado numa sala, um grupo menos na outra, sala com criança, e o Daniel era muito grudado comigo, tinha, 2 anos. E ele gostava muito de... Qualquer lixinho que ele encontrava, ele ia lá e abria e jogar na lata do lixo. Aí, aquele negócio de vai para o grupo, passa por aqui, passamos no porta-chaves, ele pegou a chave do carro. E eu, desligado e tal, foi. Foi o pessoal embora, fui dormir. No outro dia, vou sair para o trabalho, cadê a chave do carro? Procuro. Daniel colocou no lixo. Só que eu tinha de manhã cedo colocado o lixo fora. Tive que chamar um chaveiro lá. Então, consegui descobrir, porque eu imaginei o que ele tinha feito, né? Só pode ter sido isso. Eu não vi ele colocando, mas só pode ser isso pelo... Então, quando tu perde alguma coisa, tu procura. Nós não perdemos os dons, mas nós temos que procurar. Procurar com zelo. Senhor, o que tu tens preparado para mim? Onde é que está, Senhor? Como é que eu posso alcançar? O que está faltando na minha vida, Senhor? Que busca que eu preciso fazer mais, Senhor? Eu quero te servir, eu quero ser útil. O que tu tens para mim? Talvez eu estou querendo um tipo de manifestação na minha vida e tu queres outro. Eu quero entender o que tu tem. Então, os dons são alcançados também porque nós procuramos o que Deus tem preparado para nós. Terceira coisa, Atos 5:32. Pedro e os apóstolos estão diante do Sinédrio, e aí ele diz, está falando sobre Jesus, e ele no versículo 32 diz assim: nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo, ele quer pessoas que o obedeçam, que vão fazer bom uso da sua presença, não dos desobedientes.
Por isso que nós temos que estar sempre... Quanto mais o Senhor nos dá, ainda mais precisamos nos santificar, mais obedecê-lo ainda, para não usar mal essa riqueza, essa presença, essa supremacia que está... É Ele, não é nós temos supremacia, mas o Supremo está conosco. Lembrei daquele cântico do Cacilhas, né? Quando o Fernando falava, Supremo Deus, Supremo Deus, coração que obedece. A quarta coisa é o texto que nós já lemos antes, que Pedro diz, o teu coração não é reto. Então, o nosso coração precisa ser reto. É um requisito ser reto para receber as coisas do Senhor. É interessante que, às vezes, tem pessoas que recebem do Senhor de uma forma soberana, a gente não entende, e que não são retos. Ou se tornam tortos na caminhada, né? Mas o Senhor está procurando corações retos para distribuir e usar bem aquilo que Ele nos deu, quer nos dar. Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12. Os dons de Deus, amados, eles são, vou usar uma palavra que não sei se existe, repartíveis, transferíveis. O Senhor, Ele quer transferir. Por exemplo, os apóstolos, quando foram lá em Samaria, eles impuseram as mãos para eles receberem o Espírito Santo. É interessante que Filipe pregava, curava, expelia demônios, batizava, mas não... Eu ainda quero essa pergunta, não sei se nem o Senhor vai querer me responder, nem se eu vou querer perguntar lá. Mas agora eu tenho essa... Senhor, por que o Filipe não fez isso aí? Por que precisava? Mas precisava. E a gente sabe que também tem pessoas que Deus usa. Eu sei por Ion, como ele usa nessa área de batismo no Espírito Santo, aquele mãozão dele, né? Mas não é ele. Ele é o canal, ele é o meio que o Espírito Santo usa para comunicar. Então, Paulo está escrevendo essa carta para os romanos, ele diz, eu desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Então, ele quer comunicar algum dom espiritual, ele quer transferir. E nós vemos isto na vida de Timóteo. Tem dois momentos, um está em 1 Timóteo 4,14, não precisam abrir, que Paulo está sempre incentivando. O Timóteo é aquele discípulo precioso, mas ele sempre precisou de muita ajuda. É como nós, muitas vezes. Algumas áreas a gente é mais débil, precisa do irmão, precisa de um Paulo na nossa vida. Que diz, vamos lá, o Senhor é contigo. Reaviva o dom que há em ti pela imposição das mãos do presbitério. Tu recebeu por profecia imposição de mãos do presbitério. Foi comunicado, não de homens. Homens foram meio de novo, mas o Espírito Santo usa a imposição das mãos. Por isso que a imposição das mãos é tão importante e está entre aqueles fundamentos lá de Hebreus 6. Às vezes a gente parece que assim, ali arrependimento, batismos, ressurreição de mortos, juízo eterno e imposição de mãos. Não, eles estão... Imposição de mãos é muito importante porque é Deus se manifestando, comunicando dons através de homens. E ele tem lá em 2 Timóteo 1,6 também, Paulo também diz que reavivar o dom, né, que ele recebeu pela imposição de mãos do Paulo. E em 2 Timóteo 4,5, de novo, Paulo exorta ele a exercer o ministério de evangelista. Não diz que foi pela imposição de mãos, mas é possível que sim, ele tinha dons, ele tinha ministérios sobre a vida dele que foram comunicados. E às vezes, amados, na igreja, Deus já deu muitas coisas, mas eles precisam ser reavivados. É como falamos aqui do churrasco, né? Tem uma brasinha que tu tem que ir lá dar uma sopradinha e ela reaviva, vem um oxigênio ali, reaviva, acende de novo.
E às vezes está na nossa vida, Deus quer nos usar e nós estamos paralisados. Então, anima os teus irmãos a reavivar, a colocar fogo. Coloca fogo no teu irmão. Fogo do Espírito só, né? Repetindo, né? Aqueles que impõem as mãos são o meio, mas não podem fazer de qualquer jeito. Nós não podemos simplesmente chegar aqui e fazer 300 imposição de mãos. A palavra nos exorta em 1 Timóteo também, 5:22, a não impor as mãos precipitadamente. Então, o contexto é muito ali dentro do presbitério, mas me parece que ele é amplo, é para qualquer situação. A gente tem esse cuidado, não participar dos pecados dos outros. Mas isso não pode ser um impedimento, né? Porque nós, se o Senhor não nos revelar, tem coisas que a gente não sabe dos irmãos. E quando vai orar pelo Espírito Santo, vamos impor as mãos. Deus nos dá uma palavra sobre alguém, vamos impor as mãos. Não temer disso, mas fazer sempre com muito critério, com muita sabedoria e não precipitadamente, está debaixo dessa direção. Agora, o tempo que isso vai se manifestar, os dons, os ministérios, é algo que está na livre decisão do Senhor. O tempo, o momento e o que Ele vai conceder. Às vezes, tu pode pedir uma coisa e Ele te dá outra. Não é, nós podemos pedir os melhores dons, procurar, desejar, mas Ele vai dar aquilo que é necessário, aquilo que precisa, aquilo que é para nós. Eu, enquanto estava escrevendo essas coisas, me lembrei, 1987, quem é que não era nascido ainda em 1987? Ó, tem uma turmona aí, tá? Bastante gente jovem. Bom, também faz tempo, né? 87. Mas eu estava num retiro, lá, com os irmãos em Porto Alegre, lá em Viamão, mas não era na chácara, quem conhece a chácara. Foi um retiro que foi feito para 1.000 pessoas, em 3 locais diferentes, e a gente reunia um seminário católico muito grande, que tinha um enorme de um salão lá, capela, sei o que era aquilo. Estava o Christian Romo ministrando, e Moisés e Erasmo tiveram uma palavra do Senhor de conhecimento sobre alguns dos irmãos, para impor as mãos. E aí eu me lembro de alguns, Isaías Figueiró, Paulo Figueiró, Tom da Carmélia, alguns outros. E eu fui chamado também, o guri da turma, né, o piá, que ninguém nem imaginava eu acho que quem olhou do lado, quem é que te chamou para entrar aí, né? Mas foram me chamar, eu fui lá, né? Que nem quando tem fila, assim, o pessoal vê fila e entra, né? Mas eu fui chamado. E, de fato, era uma palavra de Deus muito para a questão de curar, mas aqueles homens ali, Deus, todos que eu lembro, foram usados debaixo daquela palavra profética. E, se eu não me engano, foi em 87, isso foi o retiro em fevereiro, em março começa a obra em Canoas. E eu hoje que me dei conta que Deus me preparou ali, Deus deu uma palavra, me abençoou ali não, obviamente que não fui eu sozinho, né? Eu era o meu irmão mais velho, que estava no início, era um piá ali, mas o Senhor nos escolhe. Às vezes Deus nos dá uma palavra na infância, na adolescência, na juventude, e coisas vão se cumprir mais adiante, pela imposição de mãos a dons, a ministérios, e a coisa que Deus vai cumprir no devido tempo. Então, o Senhor quer repartir sobre nós, seja batismo no Espírito Santo. Eu não sei se tem alguém aqui que não foi batizado no Espírito Santo, é uma oportunidade hoje. Talvez alguns são batizados no Espírito Santo, fluem algumas coisas, mas estão realmente desejosos de um novo de Deus. Eu escutei algumas vezes alguns que vieram aqui falar sobre o novo de Deus. E não só, todo mundo quer um novo, mas algo que está ardendo para ti, não hoje só, que vem e tu tem, Senhor, eu preciso de algo mais, Senhor, eu estou atrás de algo mais. O Espírito Santo quer
ministrar sobre ti. E mesmo carga, se tu tens vezes carga, como foi aquela vez, aquela não foi por nossa decisão, mas foi por uma palavra profética de conhecimento do Moisés e do Erasmo. E aí cabe, claro, ao presbitério discernir, e se tiver uma palavra, só vem cá, tu, porque Deus está nos mostrando, mas às vezes tu tens uma carga. Eu não estou dizendo que com imposição de mãos, com oração, que tu estás recebendo agora uma autorização para isso ou para aquilo, ou que tu estás recebendo um título ou uma função. Tu estás recebendo um serviço, ou um possível serviço do Senhor no futuro. Então, eu falei com o William sobre isto, né? Submetendo aqui a liderança, como vocês vão querer conduzir a maneira, mas que o Senhor desperte essa sede de buscar, de desejar o que é do Senhor. Ter algo, Senhor, eu ardo por isto, Senhor. Eu quero ver nos meus dias, através da minha vida, Senhor, o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus para testemunhar. Não é só sinais, obviamente, aqui de cura, mas esse poder de Deus que transforma, que chega, quando tu fala a palavra, ela entra lá no fundo do coração e a pessoa é quebrantada por Deus. Nós podemos e devemos falar seguidamente do Evangelho, mas há momentos que Deus te dá uma palavra profunda para alguém e aquela palavra entra lá no coração, e essa palavra que muda a vida de uma pessoa. Nós estamos debaixo dessa unção, debaixo dessa graça nesses dias, nesse chamado de Deus para viver, aprender com os irmãos lá de Atos. E nós queremos, amém? Queremos mais do Senhor. Nós podemos pedir, e eu peço, Senhor, eu quero mais, Senhor. Eu desejo mais, Senhor, eu quero aprender. E, Senhor, se porventura tu não quer me usar, mas eu quero que tu use meus irmãos. Eu quero que eles sejam cheios do Espírito Santo, né? E é claro que Deus quer me usar, quer te usar. Mas que a glória do Senhor se manifeste. Tu, às vezes, desejas, Senhor, eu gostaria de ter dons de curar, mas o do lado aqui tem, glória a Deus. Mas que se manifeste abundantemente nessa congregação aqui. E que o Senhor conduza os irmãos essa noite aqui como Ele quiser, e no momento certo, ou seja, hoje ou outro dia, certamente os irmãos vão orar sobre vocês.